falar agora sobre alguns estudos especiais que podem ser usados na abordagem do trauma abdominal fechado. Temos como exemplo lavagem peritoneal diagnóstica, a ultrassonografia FAST e a tomografia computadorizada. O lavado peritoneal diagnóstico, ele é um procedimento invasivo, mas que tem 98% de sensibilidade para hemorragia intraperitoneal, apesar da especificidade não ser tão grande. Tem como objetivo detectar um sangramento na vigência de queda de pressão arterial e é contraindicado, a sua contraindicação absoluta é quando já o paciente tem uma indicação precisa de laparotomia. As indicações para o lavado peritoneal diagnóstico, que nós vamos chamar de LPD, em pacientes instáveis com suspeita ou confirmação de trauma abdominal, quando há traumatismo cranoencefálico, traumatismo raquimedular ou então previsão de perda de contato com o paciente. Ou seja, são pacientes instáveis que eu quero identificar se a causa da instabilidade é ou não abdominal. Então, normalmente, pacientes vítimas de traumas graves, multissistêmicos. Nos pacientes estáveis, o lavado peritoneal diagnóstico vai ser indicado quando não há possibilidade neste serviço de realização de ultrassonografia FAST ou de tomografia computadorizada. Como fazer o lavado peritoneal diagnóstico LPD? Inicialmente, a gente passa uma sonda gástrica e vesical para esvaziar os fluidos, tanto urinário quanto estomacal desse paciente. Realizamos asepsia e colocação de campos estéreis, anestesia local com lidocaína. É realizada uma incisão longitudinal de 2 centímetros inferior à cicatriz umbilical. Nos pacientes com fratura de bacia, nós fazemos essa incisão supraumbilical e nas gestantes, acima de onde se palpa o fundo do útero. Feita a incisão, dissecamos os tecidos até a localização da aponeurose. A aponeurose é incisada longitudinalmente na linha média. Dissecamos então até o peritônio. Toda essa dissecção deve ser seguida de hemostasia rigorosa para que o sangramento do tecido subcutâneo não atrapalhe, não falseie o resultado do nosso LPD. Chegando ao peritônio, nós realizamos uma sutura em bolsa e abertura do peritônio no centro dessa sutura em bolsa. Neste centro, nessa abertura central, nós introduzimos um catéter de diálise peritoneal, que é o mais indicado, na cavidade abdominal, direcionando para baixo e para a esquerda, e aspiramos essa seringa, uma seringa que vai conectada ao catéter, para verificar se há retorno de sangue ou não. Se nesse momento já tem o retorno de sangue, eu já considero o meu LPD positivo. Se não houver retorno de sangue, nós infundimos 1 litro de soro fisiológico aquecido no adulto ou 10 ml por quilo na criança e após essa infusão nós drenamos esse líquido infundido por mecanismo de sifonagem. O LPD vai ser positivo quando houver retorno de sangue, líquido entérico, fibras ou bile neste fluido que nós estamos retornando da cavidade, retirando da cavidade abdominal. Um LPD positivo é indicação de laparotomia, ok? Não tendo o retorno desses fluidos, sangue, líquido entérico, fibras ou bile, nós prosseguimos com a análise laboratorial desse líquido, ok? Verificaremos o grão com contagem de bactérias, a quantidade de hemácias, né? Se nós consideramos um LPD positivo com mais de 100 mil hemácias por ml ou mais do que 500 leucócitos por ml. Após a conclusão do LPD, se ele for positivo ou negativo, nós retiramos a sonda, realizamos a sutura e no caso do LPD positivo, o paciente é encaminhado para a laparotomia. No LPD negativo, nós realizamos um curativo e mantemos a observação desse paciente ou ele vai para outros métodos diagnósticos e para tratamento das outras condições clínicas que o afetam. Pois bem, outro método diagnóstico para os pacientes com trauma abdominal fechado é a ultrassonografia FAST. FAST significa Focused Assessment with Sonography for Trauma. Por isso esse nome, FAST. Além disso, ele tem como mnemônico que ele é rápido, FAST, rápido, não invasivo e pode ser repetido quantas vezes for necessário de acordo com a evolução clínica do paciente. Ele também tem como objetivo detectar líquidos na cavidade abdominal, associados à queda de pressão arterial. Tem as mesmas indicações, portanto, do LPD. Deve ser feito um controle ultrassonográfico em 30 minutos após um primeiro FAST negativo para avaliar o segmento clínico desse paciente. O FAST
foca em alguns pontos em que é mais fácil pelo método detectar a presença de líquidos. Então, nós avaliamos o pericárdio, as pleuras, né, nas duas bases, e o peritônio, através do espaço espleno-renal, o espaço hepato-renal, o espaço periesplênico e a pelve. No caso de identificação de líquido livre na cavidade nessas regiões, se o paciente está instável, com hipotensão arterial, isso é indicativo de laparotomia também, uma laparotomia exploradora. Por último, como método, que é extremamente importante, nós temos a tomografia computadorizada. Porém, a tomografia computadorizada está indicada apenas em pacientes estáveis. A tomo, então, tem o objetivo de documentar uma lesão visceral com pressão arterial normal, tem maior especificidade nas lesões, e é importante destacar que na tomografia computadorizada, se há líquido livre na cavidade abdominal, na ausência de lesões esplênicas e hepáticas, ou seja, na ausência de lesão de vísceras maciças, né, nós temos então a probabilidade de lesão de víscera oca e nesse caso a tomografia também indica de imediato uma laparotomia exploradora. Então nós temos algumas imagens do que nós podemos detectar no lavado peritoneal diagnóstico, no FAST e na tomografia computadorizada. Praticaremos exaustivamente o LPD em nosso laboratório. Convido a todos para as nossas aulas práticas.